Estamos de volta com o terceiro bloco do Fluminense em Debate, um programa que tem um apoio, lembrando de dizer, da UniTV, da Universidade Federal Fluminense, a qual nós fazemos o nosso agradecimento. Eu vou fazer o seguinte, vamos começar esse bloco com um sorteio, porque deve ter gente aí na expectativa. Nós vamos fazer da seguinte forma para dar transparência e pedimos, é claro, desculpa por alguma precariedade que haja. Nós temos aqui nesse saquinho os 100 números, nós vamos sortear 11 números, de forma a dar o máximo de transparência possível, para vocês verem que tem todos os números aqui. E o 11º número, que é o número da camisa do Conca, o número 11, será o ganhador da camisa autografada pelo Pequeno Gênio, ok? Então, eu vou pedir aqui, eu vou passar para o Marcelo e o Edu, e eu vou pedir que cada um vá tirando um número. Estourar bem aqui. Olha o microfone, Edu. Número 89. Número 89 está fora. Posso pegar o segundo número? Pode. Pegar o Mariano. Vamos botar dinâmica nisso aí. Número 2 é o Mariano, né? Número 2 é o Mariano. Aí você está secando o leitor. Número 84. Número 84 está fora. Número 99 está fora. 99 está fora, gente, 99. Calma que eu tô quase pegando 2 aqui. Nós já temos 3 papeizinhos. Número 64. Número 64. 64 está fora. Número 77 está fora. Número 77, fora. Momentos de tensão no Fluminense, etc. Faltam 7. Número 26. Número 26 está fora. Atenção. Número 62, foi mal, você está fora. Número 62 fora. Peraí, deixa eu só fazer a contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, mais 3. Número do Zagallo. 13. Número 13 fora. Deu azar. 57, não é só noite. Número? Desculpa. 57. Número 57 fora. Então tá faltando, velho. 1, 2, Conta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que precariedade, gente. Vamos lá. Faltam 2. O 10º. 97, foi mal. 97 está fora. Agora é o momento de suspense. Esse é o número 11, o ganhador da camisa do Conca. E o Do ganhador... Conca não, autografada pelo Conca, desculpe. E o ganhador é o número... E o ganhador da camisa autografada pelo Conca é o número 09. Número 9. Vamos aguardar aqui o nome do Felizardo. Ou da Felizarda. Alan Vieira da Silva. Parabéns, Alan. Alan é de onde? Aí, Alan, mandou bem. Mora no Rio de Janeiro, capital. Alan, nós vamos mandar um e-mail para você, porque nós somos muito hábeis e nós, quando vocês responderam a pesquisa, nós não pegamos o endereço de vocês. Então nós vamos mandar um e-mail solicitando o seu endereço para que você nos responda, para que nós possamos então encaminhar a camisa para você. Então a turma da faxina aqui agora vai recolher os papeizinhos. Alan, parabéns. E vamos Para voltar as então. câmeras, o 09 aqui, para não ficar dúvida da lisura do processo. E vamos... produção, anotou o nome aí do Felizardo? O número, bonitinho pra gente poder... Tá. Então vamos começar o assunto. Bom, já anunciando que nós tomamos a decisão que hoje nós vamos prolongar um pouco o programa, porque o assunto que vem aí é um assunto quente. Eu tenho certeza que os nossos indômitos cavalheiros aqui estão doidos para tratar do assunto. Então a gestão Peter Sintzen começou no dia 20 de dezembro, não é isso? De 2010. Está completando, então, hoje 6 meses. 6 meses. Né? Então, 6 meses já dá um sexto. Né? Dá um sexto do período total da gestão do presidente. E hoje o que nós vamos abordar é a questão futebol. Por que a questão futebol? O Peter assumiu em dezembro, quando todos esperavam que, por uma questão até de coerência, o Alcides Antunes não fosse fazer parte da equipe,
ele foi mantido, tá? Muitos defenderam, e inclusive eu acho que nós aqui no Fluminense, etc., por unanimidade, o Marcelo Vieira inclusive escreveu a respeito, que aquele momento não era o momento adequado para tirar o Alcides Antunes, embora o perfil dele não estivesse de acordo com aquilo que era pregado, tá, pela candidatura Peter Simic, que apesar disso não era o momento adequado, porque o time era campeão brasileiro e ele estaria entrando em rota de colisão com o presidente da patrocinadora, que tinha no Alcides o seu homem de confiança. Isso fora o Muricy Ramalho e os jogadores que, pelo que falam, se entendiam muito bem com o Alcides. De qualquer forma, o futebol acabou entrando naquele período conturbado, com a saída do Muricy, com o rato caindo do telhado, né? E o Peter acabou afastando o Alcides Antunes, nós ficamos 3 meses sem treinador, e hoje muitas pessoas acusam a figura do presidente do Fluminense como o principal culpado do momento conturbado que atravessa o futebol. Eu queria saber se você, Edu, se você, Marcelo, se vocês concordam que a culpa, claro que a culpa é do presidente, porque ele é o presidente do clube, né? No mínimo ele tem que compartilhar essa culpa. Mas é realmente o presidente o grande culpado ou existem outros culpados? Vocês concordam com as fortes críticas que o presidente vem sofrendo? Savioli, o presidente é o chefe, ele é sempre o responsável por tudo, é o número 1 da hierarquia. Agora, quando você diz é o culpado, o que é o culpado por tudo o quê? Estou te perguntando, ele é culpado por tudo o quê? Pelos maus resultados no futebol. Ou seja, por ter demitido talvez o Alcides na hora errada, por não ter conseguido segurar o Muricy, por ter mantido o time por 3 meses sem um treinador, ou seja, com um treinador interino, enfim. Você falou aí, 3 meses sem treinador. Eu acho que a gente ficou 3 meses com o nosso melhor treinador de resultado dentro de campo até agora foi o Enderson, né? O Muricy foi muito mal. Isso é verdade. O Enderson reverteu uma Libertadores perdida pelo Muricy. O Enderson consertou o que o Muricy fez, mas logo depois a gente tropeçou de novo. Então, acho que a gente não ficou 3 meses sem treinador. O Enderson, na média, foi bem, principalmente se comparar que antes dele tinha um Muricy, depois dele vinha um Abel. Mas voltando à questão da gestão, né, e sem entrar no é culpado, não é culpado e tal, eu acho uma questão meio confusa. Agora, fazendo um apanhado do que foi a gestão Peter no futebol, eu acho que ele quando foi eleito, ele pensou o seguinte: eu tenho o centro de treinamento para comprar, que o Fluminense nunca teve, eu tenho uma dívida monumental que ninguém conhece direito, volta e meia aparece um cadáver novo aí, saindo do armário dessa dívida, que é a grande chaga atual do Fluminense, é você parar de voltar para o ato trabalhista, deixar de ter coisa penhorada, renda penhorada toda hora. Ele tinha tanta coisa errada, o marketing entrou para ser todo reformulado, era unanimidade que o marketing do Fluminense era fraquíssimo antes, muito fraco mesmo, não aproveita a história maravilhosa, a força que o Fluminense tem em sua tradição. Então tinha tanta coisa para fazer que eu acho que ele, no fundo, ele fez o certo. Eu vou manter o futebol, que é a área mais sensível, obviamente, de todo clube, que exige resultados imediatos. Não adianta você fazer uma administração maravilhosa, o time não é campeão, na sua gestão, a torcida vai te achar um péssimo presidente. Então, eu acho que ele fez o certo. Ele manteve o Alcides, manteve o Muricy. Aliás, o Muricy, todo mundo queria ele. A oposição, a situação, a antiga gestão, a nova gestão, o Celso Barros, todo mundo queria o Muricy, né? E quando o Muricy caiu, e aí que eu acho que desencadeou toda uma série, acho que o Alcides caiu um pouquinho antes dele, mas acho que no fundo as coisas estão relacionadas, e o Muricy, num determinado momento, depois dele ter dado a pisada na bola, de cuspir no prato que comeu, usar aquela historinha não rompe contrato, então botar a culpa na estrutura, rato cai do céu, depois dessas coisas todas, o Muricy teve um momento
que ele deu a entender que tinha algo mais que ele não queria falar. Então é isso que eu tenho a curiosidade, né? O que o Muricy quis, ele deu a entender que ia falar algo mais, que realmente estava por trás da história. É aquela curiosidade que todos nós temos e que nós vamos morrer com ela. Porque a nova gestão queria que o Muricy continuasse, a torcida queria que o Muricy continuasse, o Alcides, o Celso, todo mundo queria o Muricy, então por que ele foi embora? Agora, eu tenho uma tese, aliás, talvez eu seja o único, não a defender o Muricy, mas a defender a tese de que o Muricy só saiu porque foi a condição para que ele assumisse o Fluminense era que o Fluminense investiria dentro de um determinado prazo, não digo nem na compra de um CT, mas em melhores condições de trabalho. Tanto que durante o ano passado, o Muricy, mesmo durante o Campeonato Brasileiro, mesmo durante a campanha vitoriosa, o Muricy sempre reclamou das condições de trabalho. Quando virou o ano, ele continuou as reclamações. A informação que se tem é que o Muricy, o Alcides Antunes, que era o homem diretamente ligado ao Muricy no futebol, não tinha acesso à presidência. Que o Muricy só teve 2 conversas com o presidente da patrocinadora. Aí, falando em presidente da patrocinadora, né, aí a gente tem que entrar nesse aspecto. Por quê? Porque quem teria feito essa promessa para o Muricy de que haveriam essas condições de trabalho, teria sido o Urcades em final de mandato? Quem teria feito essa promessa? Olha só, o Muricy, ele teve 10 meses na antiga gestão. Tá? A estrutura permaneceu a mesma, não evoluiu absolutamente nada, nem sinalizou que algo ia melhorar. Quando entrou uma nova gestão, e ele saiu 3 meses depois, era de se esperar que nessa nova gestão ele desse um prazo mínimo para a nova gestão começar a mostrar que veio. Tá, mas aí falta de estrutura, ele sabia que quando terminou o mandato da outra, o Fluminense campeão, que não tinha sido feito nada. Então ele sabia que a nova gestão ia precisar de um prazo para começar a fazer as coisas acontecerem, não é estalar o dedo. Não, eu entendo a tua colocação, Edu, mas uma coisa que eu falo é o seguinte, ele fez um trato com a instituição Fluminense. Isso. A princípio, nós, quando somos empregados, nós fazemos o acordo com a instituição Fluminense, e não com a gestão anterior. É claro, quando a gente fala isso, a gente não está colocando a culpa no presidente. Com certeza. Nós estamos colocando a culpa no presidente. É a culpa da instituição. Não estou nem preocupado com isso. Eu estou preocupado em entender a atitude do Muricy, entendeu? De sair. É que eu acho que não foi por causa da estrutura. É isso que para mim está claríssimo. Ele usou a estrutura, ele deixou a estrutura guardadinha aqui no bolso, na manga, deixou a estrutura, problema de estrutura, e aí alguma coisa aconteceu. Não sei se ele teve um problema de relacionamento com alguém lá dentro, porque o Peter, se ele errou por largar demais o futebol. Ele falou, vou deixar o esquema campeão brasileiro. Não é o profissionalismo que nós gostaríamos, com profissionais remunerados ao longo da estrutura, tomando conta do futebol. Não é isso, mas ele falou, eu vou cuidar de tudo mais que está caótico, em algumas áreas catastrófico, e vou deixar o futebol intocado. E aí foi o castigo que ele levou, que ele fez uma coisa desgastante politicamente para ele, perante muitos grupos que o apoiavam, que queriam ver mais mudanças, principalmente no principal do clube, que é o futebol, e nisso ele bancou o desgaste de manter toda a estrutura para não ter muita área de atrito nessa área e poder começar a trabalhar o resto, e justamente aí é que ele teve mais problema, que tudo deu errado, o técnico campeão brasileiro foi embora, o Alcides Antunes foi embora, e aí tudo mais fica ofuscado, tudo mais que está sendo feito fica ofuscado por causa do futebol. E ambiente de clube de futebol é assim. O futebol vai mal, tudo mais vai mal. Então o Peter está apanhando de todos os lados aí na mídia, está com uma imagem perante o grande público de um mau presidente. Então depois eu vou passar para o Marcelo, que o Marcelo é quem cobre o clube diariamente, sobre essa questão da imprensa. Mas só voltando um pouco à questão do Muricy, tá? O que aconteceu com o episódio do Muricy? O Muricy, como eu vinha falando, ele vinha fazendo as reclamações, pode ser que ele tenha tido outras razões para deixar o clube, enfim, eu não entro nem nesse mérito, mas o que aconteceu no final de toda essa história foi que o Muricy saiu satanizado do clube, ficou satanizado perante a torcida,
Tá? E com isso se deixou de verificar, de apurar quais são as verdadeiras razões. Ou seja, ficou muito cômodo, de repente, para o presidente da patrocinadora, que possivelmente, a gente não tem como comprovar, mas possivelmente pode ter sido o autor da promessa, que não foi cumprida, tá? De repente fica resguardada a própria gestão atual, que não tinha um planejamento pronto para começar o mandato em relação ao futebol, tá? Que também o planejamento pode ter sido esse, de não mexer no time que estava ganhando, e também eu não acredito que, por exemplo, o Peter tenha entrado em campo e cavado os buracos para quebrar todos os jogadores do Fluminense. O Fluminense jogou o primeiro quadrimestre inteiro, né? O Fluminense tinha sempre 6, 7 jogadores no departamento médico, jogadores importantes. Isso também contribuiu para o problema no futebol. Tá? Então, Marcelo, mas eu queria falar sobre essa questão também da imprensa. Porque o Peter está sendo mal visto na imprensa. Eu acredito que isso esteja mais relacionado, talvez, às providências, né, que foram tomadas e que parece que não foram muito populares. Sobre o Muricy, você usou a expressão de que o Muricy foi satanizado. Por causa de coisas que não seriam inerentes especificamente apenas ao Muricy. Eu discordo. O Muricy não foi satanizado. Se alguém foi satanizado, se o Muricy foi satanizado, é porque o Muricy se satanizou. Ele se satanizou porque ele quebrou um pacto que ele sempre pregava de que eu vou honrar com os meus compromissos, eu vou honrar com a minha palavra. Se você tem um compromisso, se eu firmo um compromisso com você e você não cumpre a sua parte, você está me desobrigando de cumprir a minha. Savioli, desculpa, mas uma coisa é palavra, outra coisa é contrato, outra coisa é acerto. O Muricy, ele como Fluminense, ele errou porque ele sempre disse: eu sou o cara que vou dar o exemplo para os meus filhos. Eu não me interessa. O Muricy usava... Você não tem esse negócio do exemplo para os filhos, já não está meio clichê, Marcelo? Desculpa, Savioli, mas ele usava esse clichê. Ele fazia questão de falar. Ele fazia questão de abordar esse clichê, Savioli. E você pode observar. O Muricy sempre falou: não me interessa o que o Fluminense vai fazer comigo. O Muricy falava. Mas o que eu queria, Marcelo, é tirar essa abordagem. Desculpa. Eu queria tirar essa abordagem de cima do Muricy. Exatamente, de cima do Muricy. Mas você está falando dos primeiros 6 meses da gestão Peter Cinci. Sim, vamos lá. Então, primeiros 6 meses da gestão Peter Cinci. Resultado da gestão Peter Cinci, se a gente for falar só de resultado, não tem como falar. Foi ruim. O Fluminense perdeu a Libertadores, o Fluminense saiu do Carioca, o Fluminense não está bem no Campeonato Brasileiro. O Muricy não é o único culpado, mas na minha opinião ele é o grande culpado. Então, sobre o Muricy, quando você pega falando que ele não cumpria com aquilo que ele... A questão do Muricy é a seguinte: ele sempre preconizou que ele não importava o que a diretoria do Fluminense ou o que o Fluminense ia fazer. Ele, Muricy, seria o senhor acima do bem e do mal e que ia cumprir com a palavra dele. Quando ele faz isso, ele dá um tapa na cara do torcedor que está todo jogo gritando que nem um desesperado: ia Muricy, Muricy Guerreiro ficou no Flu para ganhar o Brasileiro, e o Muricy vai embora. Aí você diz para mim: o Muricy é o grande culpado, né? Então o Muricy, se ele é o grande culpado, a gente presume que antes dele sair o Fluminense estava uma maravilha. Não, o Fluminense não estava uma maravilha. E que depois que ele saiu, o Fluminense afundou. Não, o Fluminense não estava uma maravilha, Savioli. O Fluminense estava mal, continuou mal. Então a gente não pode dizer que o grande culpado é o Muricy. O Fluminense estava ruim, o Fluminense estava mal. E os jogadores? Mas os jogadores também não são reflexo de um comandante sem ânimo, sem vontade. O Muricy, você percebia o Muricy no final do ano, no campo, na área técnica, o Muricy no Campeonato Brasileiro do ano passado, campeão, o Muricy era um cara ativo, um cara que toda hora estava vibrando, toda hora estava berrando, estava gritando, estava lutando com o time. Desde o início desse ano, o Muricy era alguém apático, e isso transfere para o campo. E isso também passou um pouco para os jogadores. Aí é que entra. Ele estava apático por quê? O Muricy estava apático porque muita gente estava falando. Isso aí eu não tenho como falar com certeza, porque eu não perguntei isso para o Muricy. Eu falo, porque o Muricy ele vislumbrou uma coisa. Tanto quando ele chegou no Fluminense, o que ele falou foi: vou profissionalizar o futebol.
futebol profissional é futebol. O Fluminense vai ter que evoluir em termos de estrutura. E ele não estava vendo isso. A ponto de o próprio presidente da patrocinadora, que é o dono do dinheiro, tá, ter dito que o Fluminense só teria um CT no final de 2013, no final da gestão. Então está dito tudo. É natural que o cara se abata, e eu acho até que tenha sido melhor que ele tenha se afastado do clube do que continuar transmitindo esse desânimo todo que você está falando. Vamos admitir o seguinte, você também está muito fechado já no seu argumento e acha que é isso. Como eu acredito que sim, o que você fala tem razão. A gente não está dizendo que o único culpado é o Muricy. Tem dedo do Celso Barros? Tem. Tem dedo da própria gestão Peter? Tem. Agora, na minha opinião, o grande culpado é o Muricy, e além disso tudo, quando você fala que o Muricy ele estava pensando num grande projeto de estrutura para o Fluminense, esse papo não me convence. O Muricy saiu porque ele não queria mais ficar aqui. Mas é aí que eu estou falando. A gente está trocando a causa e o efeito de lugar. Entendeu? Ele saiu, Savioli. Ele não quis mais ficar aqui porque estava vendo que o mundo que ele imaginava para o Fluminense não ia acontecer. Savioli, o nome vai. O Marcelo Savioli, o nome da sua coluna é Causa, Efeitos e Entrelinhas. E nós vamos falar aqui da entrelinha. Eu estou perfilado com o Marcelo Vieira aqui. Uma coisa é a causa e efeito que aparece para a mídia, o Muricy com aquele discurso prontinho, não fizeram a estrutura, então eu não estou rompendo o contrato porque não fizeram a parte dele, então eu tenho direito de não fazer a minha. Alguma coisa aconteceu, e aí são as entrelinhas, alguma coisa aconteceu, não sei se impuseram um jogador, enfiaram algum jogador goela abaixo dele e ele se desagradou, alguma coisa aconteceu no triunfo. O Araújo? Não sei, ele quis contar e não contou, então a gente não sabe. Alguma coisa desagradou muito, que quebrou a liga Celso Barros, Alcides Antunes e Muricy. Alguma coisa, porque o Peter, ele ficou a parte disso, entendeu? Agora vamos ao aspecto bom disso tudo, que é uma coisa que todos nós concordamos, tá? Que é a questão da inversão de prioridade. Tá? Então, eu acho que o grande acerto da gestão do Peter, eu acho que todos nós concordamos, é a questão de investir na renovação e no rejuvenescimento do plantel. Eu acho que esse aí é o grande ponto, mas infelizmente nós vamos ter que deixar para o próximo programa, porque como eu falei, nós estamos no Fluminense em Debate, o programa que quando começa a esquentar, está na hora de terminar. Então, muito boa noite para vocês, nós voltamos na terça-feira que vem e prometemos voltar nesse assunto que vocês já viram que pega fogo. Grande abraço.